em Colossenses capítulo 2. Hoje nós vamos trabalhar dos versículos 16 até o versículo 19. Vamos dividir o texto aqui em duas partes, 16 e 17, depois 18 e 19. Nós estamos naquela parte da carta em que Paulo está combatendo a heresia, o falso ensino presente na igreja em Colossos. Então nós vimos primeiro Paulo apresentando a suficiência e a supremacia de Cristo, principalmente no primeiro capítulo e parte do capítulo 2. E aí entramos nessa parte, a partir do versículo 8 do capítulo 2, até o final do capítulo, onde Paulo vai combatendo várias características do falso ensino que estava adentrando ali a igreja em Colossos, um perigo que estava rondando a igreja, presente ali por meio de falsos mestres. E hoje nós vamos dar continuidade, será a penúltimo devocional nessa parte do livro. Terminamos no próximo domingo com versículos 20 a 23, onde Paulo fala sobre duas características deste falso ensino e como lidar com eles, como a igreja deveria lidar com essas duas características. Então, o tema do nosso devocional hoje é como não crescer espiritualmente. Então, Paulo vai mostrar, combatendo esses dois elementos do falso ensino presentes ali nesses mestres em Colossos. Ele vai combater mostrando que essas duas vertentes, essas duas linhas, esses dois elementos do ensino não produzem crescimento espiritual, mas existe algo que produz. Então nós vamos trabalhar justamente sobre isso, como não crescer espiritualmente. E o que nós queremos mostrar é que qualquer prática religiosa que não tem Cristo como centro é um impeditivo para o crescimento espiritual. Qualquer prática religiosa que não tem Cristo como centro, que não tem Cristo como fundamento, que não tem Cristo como essencial, não só não ajuda a crescer espiritualmente, como impede, atrapalha o crescimento espiritual. E Paulo vai falar sobre duas dessas práticas no nosso texto de hoje. Então, vamos lá, nós vamos responder basicamente essa pergunta na mensagem. Como não crescer espiritualmente? Em primeiro lugar, que Paulo mostra é por meio de práticas legalistas. Versículos 16 e 17 dizem assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, Paulo começa, e as duas divisões, na verdade, ele vai começar com a mesma expressão. Ele diz: ninguém, pois, vos julgue. E aqui é uma ordem que está sendo dada. Em algumas versões, talvez tenha algo do tipo: não se deixe julgar. Não se deixe condenar. Essa é a ideia, é uma ordem, um perigo que não deve ser desconsiderado. Então a ordem é para os cristãos ali na igreja em Colossos, e ele diz assim: olha, não se deixem julgar, não se deixem condenar por algo que tem sido ensinado aí no meio de vocês, por algo que tem sido dito como verdade, como religioso, como espiritual, mas que na verdade não é. É interessante que Paulo usa uma preposição aqui, que na minha versão está pois, em algumas versões, talvez na NVI seja portanto. Ele começa com isso para mostrar a ligação com o que ele falou anteriormente. Por que eu não devo ser julgado ou condenado por causa daquilo que Cristo já fez? Foi o que nós vimos semana passada. Pela obra de Cristo. Ninguém te condene por causa disso, porque a obra de Cristo já tem efeito na sua vida. E isso é o que você precisa. Ele vai concluir com isso. Mostrando no final novamente. Mas ele já faz a ligação com o que ele falou. Cristo e sua obra são suficientes. Por causa disso, ninguém pode te julgar por isso, por aquilo outro, pelas questões que nós vamos abordar, que ele trata aqui. Então ele relaciona, mostrando que aqueles cristãos em Colossos não deveriam ser julgados por causa da obra de Cristo, que encravou na cruz a dívida que eles tinham e eles já foram perdoados. Lembra do texto que vimos semana passada? Esqueci a expressão que Paulo usa aqui. O escrito de dívida foi cravado na cruz.
perdoando os nossos pecados. Por causa disso, ninguém vos julgue. Essa é a ideia de que Paulo está apresentando aqui. E o que esses hereges, o que esses falsos mestres em Colossos estavam ensinando, na verdade? Algumas práticas relacionadas à lei judaica. Daí a ideia que nós estamos falando aqui por meio de práticas legalistas. Nós já vimos, na semana passada também, que a heresia, esses falsos mestres falavam que eles tinham que se circuncidar. E Paulo falou, os cristãos já são circuncidados em Cristo. Na circuncisão de Cristo, na salvação. Esse era um dos elementos. E agora Paulo coloca outros elementos dessa heresia que misturava, como nós já vimos, legalismo judaico, misticismo pagão e uma série de outros elementos aqui. Então Paulo fala agora de algo que também estava relacionado à lei judaica, e esses falsos mestres estavam propondo que, além de serem circuncidados, esses cristãos tinham que aderir à lei e algumas questões da lei judaica para serem salvos e para serem considerados espirituais. Esse é o grande problema que Paulo está combatendo aqui. É como se eles falassem, olha, Cristo não é suficiente. Eles não negavam Cristo. Aparentemente não é isso que está acontecendo. Mas eles falavam, você precisa de Cristo, mas você também precisa de... Se você não for circuncidado, você não é salvo. Você não é espiritual. Se você não... É algo a mais. É algo além. Cristo não seria suficiente. E aí está o falso ensino. A primeira coisa que Paulo trabalha são as leis de alimentação judaicas. Você vê isso no versículo 16, quando ele diz, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida. E o que Paulo está falando aqui é que provavelmente esses falsos mestres estavam ensinando que eles precisavam obedecer às leis de pureza e impureza lá da lei do Antigo Testamento. Isso aqui você pode comer, isso aqui você não pode comer. Se você comer isso aqui, você é inferior. Talvez você não seja nem salvo. Sua espiritualidade está abaixo. Se você não comer, você é superior. Aqueles que se submetiam àquelas leis de pureza, e nós vamos tratar alguns textos que falam sobre isso aqui daqui a pouquinho, eles eram considerados espirituais por esses falsos mestres. Então eles ensinavam, você tem que seguir a lei que foi dada lá para o povo de Israel no Antigo Testamento com relação àquilo que você come, você pode comer ou não. Nas religiões antigas, e isso agora eu não estou falando da religião de Israel, estou falando das religiões, dos povos ao redor. A abstinência de alimentos por meio de jejum era utilizado, essa é uma outra perspectiva, para se aproximar dos deuses e receber uma revelação deles. Talvez isso também esteja envolvido no que Paulo está combatendo, nós não temos certeza, mas talvez também esteja envolvido, mas era comum que a pessoa entrava em uma espécie de abstinência de alimento por um tempo para que recebesse de Deus uma revelação. Nós vamos ver que existem alguns elementos místicos aqui na heresia em Colossos, então isso é possível que esteja presente também. Mas nós estamos vendo que muitas das coisas são questões judaicas aqui. Todas com essa ideia de espiritualidade maior, porque eu cumpro determinadas questões. Então o que os falsos mestres faziam? Eles condenavam os cristãos. Daí a ideia, ninguém vos julgue, ninguém vos condene, tratando como seres não tão espirituais assim, porque não eram rigorosos quanto aquilo que comiam ou bebiam. Porém, o que nós temos nas Escrituras, a partir do Novo Testamento, com relação a isso? Eu separei alguns textos aqui, para nos lembrar sobre isso. Olha o que Jesus ensinou. Então ele disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para o lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. Isso em Marcos capítulo 7. Agora, Atos capítulo 10. Na visão de Pedro. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu.
E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum ou impuro. Então, bem característico de Pedro, né? Se você conhece o diálogo dele com o Senhor aqui. E outro texto, agora Paulo falando, em 1 Timóteo, ora, falando de falsos mestres também, no mesmo contexto que nós temos visto aqui. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, só coloquei 3 textos aqui das Escrituras, nas palavras de Jesus, nas palavras de Pedro e nas palavras de Paulo, que ensinam que o cristão, que a igreja, não está sob aquela lei de alimentação que o povo de Israel estava. O Senhor considerou puro todos os alimentos. Então, essas leis que os falsos mestres estavam ensinando, que a igreja deveria se submeter, na verdade foi um grande momento ali no início da igreja, houve toda uma discussão sobre isso. Se você conhece o livro de Atos e os escritos de Paulo, aos Gálatas, por exemplo, Paulo condena fortemente aqueles que estavam querendo circuncidar os cristãos. Porque eles estavam confiando que isso era necessário para a salvação. Esse é o ponto-chave aqui. O que esse pessoal ensinava é, se você comer esse tipo de carne aqui que é impura, se você não se circuncidar, você não é espiritual. Você não é salvo. Você não conhece mesmo realmente o Senhor. Você não tem uma experiência com o Senhor verdadeira. Eles estavam ensinando o contrário que os apóstolos tinham ensinado. E esse é um ponto importante aqui. Porque esses falsos mestres, eles estavam se achando superiores, inclusive, àqueles que andaram com Jesus. Estavam achando que eles podiam ensinar além, inclusive, e contrário do que eles tinham ensinado, achando-se superiores a esses homens. O segundo ponto, ainda nesse versículo que Paulo combate, é o calendário israelita. Não só a questão da comida e da bebida, mas a questão do calendário. Olha a continuação do versículo 16. Ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. O segundo ponto que Paulo combate aqui é a insistência desses falsos mestres que eles deveriam seguir o calendário judaico, que envolvia algumas celebrações de festas anuais que o Senhor tinha instituído para Israel, que envolvia festas mensais, como essa festa que é colocada aí como festa da Lua Nova, que envolvia a observação de alguns dias da semana específico, como os sábados, e ser lembrados do calendário judaico. Agora, nós já vimos que o princípio de tudo aquilo que o Senhor dá no Novo Testamento se aplica a nós. Nós já vimos isso, inclusive, esse ano. Nós não guardamos o sábado como o povo israelita guardava, mas o princípio de nós termos um dia separado para adoração e para contemplação é um princípio que permanece para a igreja. Então, o que Paulo está, na verdade, combatendo aqui é que essa observância de festas, de cerimônias e de certas coisas não são elementos centrais que os tornaria aceitáveis diante de Deus por causa disso. O grande problema aqui condenado é que essas pessoas, esses falsos mestres estavam falando, você precisa de Cristo mais isso para que você seja salvo, para que você seja espiritual. O problema não é nem a questão do dia em si ou não, não é nem a questão da alimentação ou não, é a questão do peso que se coloca sobre isso para a salvação e para a espiritualidade daquelas pessoas. Se você quiser ser espiritual, você tem que celebrar todas as festas que o povo de Israel celebrava. Se você quiser ser salvo, você tem que celebrar todas as cerimônias religiosas, circuncisão, alimentação,
calendário para você ser salvo, para você ser espiritual. Nós devemos sim cuidar do que comemos e do quanto comemos. Nós devemos observar o dia para contemplação e adoração. Nós podemos celebrar datas como fazemos como igreja, não são as mesmas, mas nós celebramos o Natal, nós celebramos a Páscoa, que são datas que nos remetem e nos recordam do nascimento e da salvação que temos em Cristo. Esse não é o problema que Paulo está condenando. O problema é, você precisa disso para ser salvo. Se você não fizer isso, você não conhece o Senhor verdadeiramente. Era uma espécie de salvação e de santificação por meio dos parâmetros da lei e por meio das obras. É algo que eu faço para ser salvo. Então, para ser salvo, eu preciso do sacrifício de Cristo e eu preciso guardar o sábado. Para ser salvo, eu preciso do sacrifício de Cristo e eu preciso seguir o calendário. Esse é o problema. Essa é a questão central que Paulo está combatendo aqui. Nós não podemos esquecer que devemos seguir os parâmetros da lei do Senhor. Porque isso revela o seu caráter. A lei é boa. A lei revela o caráter de Deus. Mas nós devemos fazer isso não para ser salvos. Nós já somos salvos. Nós devemos ser obedientes ao Senhor como gratidão por aquilo que Ele já fez. Uma citação de Martinho Lutero dizia o seguinte: a lei me leva para Cristo, para a justificação. Ou seja, eu não consigo ser salvo pela lei, então a lei aponta a necessidade de um Salvador. Então ela aponta para Cristo, para eu ser justificado. E Cristo me manda de volta para a lei, para a gratidão. É a citação dele. Ou seja, a lei aponta para Cristo, eu preciso de um Salvador, eu não consigo cumpri-la. Mas agora que eu sou salvo, Cristo aponta para o parâmetro. Você deve viver dessa forma, por gratidão ao Senhor. Essa é a questão que está sendo colocada aqui pelo apóstolo Paulo. E é isso que é colocado no versículo 17 do texto. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo, ou a substância, a realidade, é Cristo. A lei é sombra. Qual que é a ideia que Paulo está falando aqui? Ela não é a realidade. Ela aponta para a realidade, que é Cristo. A lei é sombra. A salvação vem de Cristo e não da lei. A lei existe para apontar a nossa necessidade do Salvador. Então ela aponta como sombra para aquele que é real, que é Cristo. O que os hereges ensinavam é que você devia seguir a sombra e guardar a sombra para você ser salvo, para você ser espiritual. Mas Paulo está mostrando isso é apenas uma sombra de uma realidade muito maior, Cristo. Ele é o Salvador. Eles estavam negando essa suficiência de Cristo, falando dessa necessidade de adicionar alguma coisa. Talvez você pergunte toda essa explicação, o que isso tem a ver conosco hoje? O que esse legalismo judaico, ou o que o legalismo tem a ver com a nossa vida hoje como igreja? Por que o legalismo é tão popular na maioria das religiões? Por que existem religiões por aí afora, no mundo, bem próximas de nós, que insistem em práticas legalistas? Você tem que cumprir a lei para ser salvo. Se você não guardar o sábado, você não é salvo. Se você não fizer determinada coisa, você não é salvo. Por que isso? Primeiro, porque ela apela para o nosso senso de justiça própria. E ela nos coloca em um sistema em que nós podemos medir nossa espiritualidade através das nossas obras. Então, e eu coloquei esse texto para ilustrar isso, o que era bem comum dos fariseus. Lembra da parábola do fariseu e do publicano? Dois subiram no templo para orar e o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque eu sou muito bom. Essa é a oração dele. Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como os demais homens. Roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ele
está agradecendo a Deus porque ele é muito bom. Ele tem um senso de justiça própria. Senhor, eu te agradeço porque eu sou tão bom assim, que eu te agradeço por isso. Essa é a oração do publicano. E um sistema legalista conduz a isso. Conduz a confiança nas suas obras. A se achar superior ao outro por causa daquilo que você faz. É a oração do publicano aqui. E isso começa a nos colocar como superiores. Começa a ter um senso dentro do nosso coração de superioridade. Eu sou mais espiritual, eu sou salvo e o outro não, porque eu faço isso, faço aquilo. E é evidente, que as escrituras ensinam isso também, nós não podemos cair para o desequilíbrio, que as obras, elas são evidências de algo. O que eu faço revela o que está no meu interior, revela o que está no meu coração. Mas eu não posso confiar nas minhas obras, no que eu faço para ser salvo, para ser espiritual ou algo do tipo. E é isso que Paulo está condenando. Nós devemos sim nos livrar tanto do legalismo, que é ser salvo pelo cumprimento da lei, quanto da libertinagem. Eu posso fazer o que eu quiser, não estou sob a lei. Nós temos dois extremos aqui. Que Paulo combate os dois em vários momentos dos seus escritos. Nós devemos viver de maneira grata ao Senhor pela salvação que Ele nos deu, querendo agradá-lo, seguindo os parâmetros que Ele nos deixou. Então, a primeira coisa que Paulo combate aqui é esse modo, esse legalismo. Eu não cresço espiritualmente por meio do legalismo. Eu cresço espiritualmente por meio de Cristo. Segundo lugar, por meio de experiências místicas. Segundo e último lugar, versículos 18 e 19, Paulo começa com a mesma expressão: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Agora Paulo trabalha outro elemento contido na heresia em Colossos, que é o misticismo. Paulo coloca aqui: ninguém se faça árbitro. Novamente uma ordem, assim como a primeira: ninguém vos julgue, ninguém vos condene. Agora ele usa: ninguém se faça árbitro contra vós. E a ideia aqui é: ninguém se coloque numa posição, é a ideia do árbitro do jogo mesmo. Dos jogos da época, inclusive. O que o árbitro fazia? Ele desqualificava alguém. A palavra é usada nesse sentido: ninguém vos desqualifique, ninguém tire o vosso prêmio. Ou seja, se você não está jogando, correndo, lutando de acordo com as regras do jogo, o árbitro vai te desqualificar. Te tirar da partida, do jogo, te impedir de receber o prêmio, a recompensa, o troféu, a medalha referente à luta, ao jogo, qualquer que seja, a corrida. Essa é a imagem que Paulo está usando aqui. O árbitro nos jogos ele era responsável em ver a legitimidade. Se a pessoa estava agindo de acordo com as leis, com as regras do jogo. Esta imagem usada por Paulo coloca os falsos mestres como árbitros que queriam desqualificar os cristãos de Colossos. Não, vocês não são espirituais. Colocando eles num nível abaixo, inferior, porque não tinham as mesmas experiências místicas que eles. Nós vamos falar sobre essas experiências aqui. O texto mostra que esses falsos mestres cultuavam anjos e o pretextando humildade. O que parece, o que nos sugere aqui, é que eles adoravam os anjos e justificavam isso com humildade. Algo do tipo assim: nós somos tão espirituais que nós não ousamos chegar diretamente a Deus. Por isso nós cultuamos os anjos como intermediários para chegarmos a Deus. Essa era uma ideia muito presente no mundo antigo, de anjos como seres mediadores para chegar até Deus. Então, aparentemente, o que está sendo ensinado aqui é o seguinte: olha, eu sou muito humilde, que eu não ouso chegar diretamente a Deus. Então eu cultuo um anjo para que aí eu tenha acesso ao Senhor. Parece bonito, né? Eu não vou direto a Deus, eu vou por meio de anjos. Vou por meio de santos. Vou por meio de qualquer outro mediador humano, pois eu sou muito humilde. Parece um discurso bonito. Só que, na verdade, o que Paulo mostra é que é o contrário. Não é humildade, pois vai contra aquilo que o próprio Deus ensina.
Paulo chama esses homens de enfatuados, soberbos, arrogantes. É o contrário da humildade. Por quê? Porque em vez de falar aquilo que Deus tinha ensinado, que Cristo tinha ensinado, eles estão confiando no seu próprio raciocínio humano e achando que o plano deles, o ensino deles é melhor do que o que Cristo tinha ensinado. Então isso não é humildade, isso é arrogância. Paulo inverte aqui a questão com eles. Isso não é humildade, isso é arrogância. Por quê? Qual é o ensino das Escrituras? Só existe um mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus. Não tem outro intermediário. Anjos não são intermediários. Homens não são intermediários. Santos não são intermediários. Só existe um intermediário, que é Cristo. E adorar a criatura, em lugar do Criador, provoca a ira de Deus. Lembra do texto de Romanos 1? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Aí eu pulei um pouquinho o texto para resumir. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Ou seja, a adoração de anjos provoca, em vez de aceitação de Deus pela uma pretensa humildade, provoca a ira de Deus. Porque adora a criatura no lugar daquele que deveria ser adorado, o Criador, que é bendito eternamente. Paulo mostra que isso é orgulho, que a mente desses homens era carnal, cheia de arrogância, sem motivo algum. E aí ele coloca a base desse ensino. Qual era a base? Como eles sabiam que deveriam então adorar os anjos? Os apóstolos ensinaram isso? Cristo ensinou isso? A palavra de Deus em algum lugar ensinou isso? Não, mas eles se baseiam em visões. E aí nós temos a experiência mística aqui. Baseando-se em visões. Eles estavam orgulhosos do seu conhecimento superior, secreto, acreditavam estar plenos de Deus, mas eles estavam cheios de orgulho, de erro, e a base da heresia eram visões. Alguém teve uma visão, um sonho, acreditou ter uma revelação divina, um conhecimento secreto por ser especial e muito espiritual, e aí começou a ensinar. Deus não disse isso aos seus discípulos e líderes da igreja, mas disse a algum deles em um sonho, em uma visão, em uma experiência mística, que está acima, inclusive, do que Deus revelou em sua palavra. Esse é o problema que nós vemos hoje em dia, inclusive. As pessoas falam ter tido visão, sonho, e mesmo que está contrário ao que a palavra fala, se torna superior. Porque se acha superior. Não, o que os apóstolos ensinaram é importante, mas Deus me revelou. Num sonho e numa visão, que é isso aqui que tem que ser feito. Você não acredita porque você nunca experimentou isso, você um dia vai chegar lá. Sou espiritual, não sou? Dá uma inveja santa, né? Eu queria ter essa espiritualidade. Paulo fala, isso não produz nenhum tipo de crescimento, não tem nada a ver com Cristo. Vem comigo ali orar no monte, você vai ver que lá a grama brilha. Vem no culto da libertação e ter seu casamento restaurado, suas dores curadas, seu problema financeiro resolvido. Parece atrativo, né? Pergunta, onde está Cristo nisso? Onde está Cristo nesse tipo de experiência mística? Por meio de visões, sonhos, pretensas revelações. Nós poderíamos listar grande quantidade de falsas religiões, heresias que nós temos hoje em dia, que são resultado disso. Então, cuidado, tome muito cuidado com a superstição e o misticismo que há no meio da igreja hoje. Cuidado com expressões como Deus falou comigo, eu vi, eu sonhei. Todo tipo de experiência mística, emocionalismo, desprovido da centralidade de Cristo e da sua palavra, não é o verdadeiro evangelho. E Paulo está combatendo isso aqui, aos Colossos. E ele termina no versículo 19.
concluindo exatamente isso quando ele diz: não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce o crescimento que procede de Deus. É isso que Paulo conclui, mostrando que esses falsos mestres não estão ligados à cabeça e nem ao corpo, onde há verdadeiro crescimento e maturidade. Eles queriam desqualificar os verdadeiros cristãos, diminuindo a espiritualidade deles, mas na verdade eles que estavam desligados do corpo, desligados do cabeça, que é Cristo. Como um membro cortado, fora do corpo, não tem vida, essa era a realidade desses falsos mestres. Não tinham vida, estavam desligados da cabeça e do corpo. Um membro sozinho precisa estar ligado ao corpo, e a arrogância deles mostravam que eles estavam desligados. Não é assim também hoje? Quando alguém sai da igreja, geralmente se acha com razão e a culpa é de quem? Da igreja. Eu estou certo, a culpa é da igreja. A igreja é inferior e eu superior, por isso eu saí. Estou desligado, pois sou mais espiritual do que eles. Meu irmão, não se engane. O verdadeiro evangelho é simples, é Cristo crucificado em favor dos nossos pecados, para nos dar uma nova vida. Não se baseia em leis para alcançar salvação, nem em visões e experiências místicas para ter espiritualidade. Cuidado com esse tipo de discurso. Entenda que o verdadeiro crescimento só é obtido por meio da cabeça e do relacionamento com o corpo. Não há verdadeiro crescimento sem estar vinculado ao cabeça que é Cristo, sem a centralidade de Cristo e sem a expressão e a vida no meio do corpo. Cuidado com esses discursos de hoje em dia. Não, a igreja, ela de alguma forma atrapalha a minha espiritualidade. Eu com Deus é melhor. Cuidado com o misticismo, cuidado com o legalismo. Nada disso é o verdadeiro evangelho. Nós só crescemos espiritualmente por meio de Cristo e do seu corpo, do viver junto com o seu corpo e do crescer focando no nosso Senhor, tendo Ele como centro da nossa vida. Vamos orar.